Hoje eu escutei algo, né? Falou sobre a questão da política, já é a terceira vez que eu vou sair. Aí falou assim, Lucineide, você gosta de política? Eu falei assim, eu amo política desde pequeno. Eu gosto de política na época Lu é que... pré-candidata a vereadora, lá com o meu amigo, Didi. fechada com o Didi, que bom. Vou trazer os meninos, começar a trazer o pessoal aqui, né? Todo mundo. Eu acho que você é uma grande guerreira, uma mãe, uma mulher. Que bom. Mãe tá demais. Mãe tá Não demais. digo mais não, ela tem um bocado de menino, mas tá bom, tá bem. Né? Então, assim, é que né, a gente estava conversando, algo de sonhos, você não tem valores, não tem dinheiro. Sim. Quando você quer algo, você tem um sonho, um objetivo, o dinheiro não pode parar o seu sonho. Porque às vezes você acha que você não vai conseguir. Alguém chega, oferece um determinado valor, você pega e você acha assim, meu sonho vale isso. Porque a partir do momento que você se vende por 10 mil, por 20 mil, por 100 mil, é o seu sonho. Você vai valer aquilo que você está se vendendo. Mas quando você acredita que você pode conseguir, você vai ver que seu sonho é bem mais alto e bem maior do que aquilo que você pode projetar. Ou seja, você está preparada para perder? Sim. Porque quando a gente entra numa guerra, a gente não sabe se a gente vai ganhar. Então a gente tem que estar preparada para tudo. Aí falou assim, às vezes eu não estou preparada para ganhar, mas para perder com Jesus no barco vai tudo bem. Leila acabou de dizer aqui, ó, Ju, Lucineide tem uma história linda de superação. Lu? Foi o que, Lu, assim? Uma história um pouquinho muito... É longa. É longuinha, muito longa, de superação. Tanto sentimental como família, né? É um pouco de rejeição de família. Sim. E você tem que lutar. É que nem eu estava falando sobre a questão de filho. Fui mãe aos 18 anos. Não esperava ter tanto filho assim, mas Jesus sabe todas as coisas. Sempre gostei de criança, trabalhava com criança dos outros. A Jesus me proporcionou 6 filhos, né? E não é fácil, né, Cibele? Tá lutando todo dia, cada dia, matar um leão gigante para permanecer ali. A luta de superação é que eu me determino uma mulher guerreira. Uma mulher que não se prostra diante do problema que está passando. Porque mesmo com a dificuldade aqui, eu enxergo a solução lá na frente. E eu não espero a solução vir até mim. Eu corro atrás para poder a solução e as portas se abrir. Sim. Porque às vezes as pessoas sonham, projetam, mas quer ficar prostrado. Né? Eu tenho uma história linda também de locução, que eu fui casada com um locutor, o qual ele nunca me deu oportunidade de aprender a locução. Entre aspas, aprendeu uma segunda, ensinou para a segunda, porém, depois de convertida, vou fazer 13 anos, me converti em 2013, Sim. Mês de março agora, e Deus me deu um dom maravilhoso, que foi trabalhar na rádio, com eu trabalhei ali junto com o Venceslau, fui locutora de porta de lojas, e aí a vida segue. Não pode desistir não, meu amor. A comunicação, ela é muito importante. Eu acho que a comunicação é algo muito importante. As pessoas têm o dom da comunicação, né? E você tem isso, você consegue se comunicar bem, falar dos seus sentimentos, mostrar a sua indignação, falar da sua própria vida, conversar com outras pessoas sobre o problema delas. Sim. E a locução, ela exige tudo isso, né? Essa interação de parte a parte, né? E eu costumo dizer que todo ser humano, toda janela no mundo tem um problema. Os problemas são diferentes, mas eles existem. E o que exigem esses problemas? Que tenhamos força, que saibamos que dentro do nosso propósito de melhoramento como ser, que a gente está acompanhado pela energia divina, né? Nos nossos passos, nas nossas caminhadas, que ninguém anda só. Verdade. E nessa caminhada de andar sempre acompanhado, a queda às vezes é uma bênção. Verdade. Porque eu costumo falar das quedas para o alto. Quando a gente só faz caminhar e se elevar, muitas vezes a gente perde uma coisa chamada humildade, Verdade, que é o principal elemento para a nossa elevação. E aí você cai. E quando você cai, é justamente a humildade que muitas vezes levanta você novamente. Verdade. Porque você passa a pedir ajuda às pessoas certas. Você passa a entender que você precisa de todo mundo. Porque a gente, muitas vezes, a arrogância é o quê? É achar que você não vai precisar de ninguém, né? Então, todos nós precisamos uns dos outros. E essa caminhada que a gente está aqui, estamos aqui numa bancada, numa tarde de sexta-feira, né? No dia 1º de março desse ano, que está só iniciando. E a gente tem muitas coisas para viver. Então, eu costumo dizer que a gente precisa esperar pelo dia seguinte. Sabe o que minha avó me dizia? Minha avó me dizia que o mundo só era ruim para quem não pudesse esperar por ele. Verdade. Porque o que está ruim hoje
amanhã pode ser completamente diferente. E se você enfrentar as suas dificuldades para esperar o tempo bom chegar, o estio acabar, você pode ter certeza que você vai encontrar isso. Meu amigo está na pista ainda, é o tempo que a gente deve ter se atrasado. Tem uma coisa que me chama a atenção, não é uma história, mas que eu nunca deixei de viver esperando a aposentadoria, viu? Eu tinha uma amiga, tudo na vida dela era depois da aposentadoria. Não chegou a aposentadoria. Ela teve um problema, um acidente de carro e simplesmente não chegou. O sonho parou. Entendeu? Então, sempre deixando, porque depois que eu me aposentar, eu vou fazer isso, eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou dançar, eu vou entrar na aula de dança, eu vou fazer aquilo. Não chegou. Sabe uma coisa que eu amadureci? Sim. Foi o seguinte. Tem pessoas que entendem lazer, diversão, como extravasar, exceder, né? Sim. Se eu tiver que ir dançar, eu tenho que dançar de uma maneira que eu tenho que chamar atenção. Alguém tem que achar que aquilo é bonito ou que aquilo é divino. Eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar. Eu, por exemplo, eu não bebo, não faço uso de álcool. Eu não gosto de multidão, de tumulto, de festa, de agitação. Isso foi a vida toda. Eu me obrigo a ir. Porque eu acho que é importante a sociabilidade. A gente não vive, ninguém é uma ilha, né? E é a sociabilidade, a convivência com as pessoas que nos ajudam a desenvolver a comunicação. Então, acho importante. Mas dizer que eu gosto, é um prazer fazer isso, não é um prazer. Não é algo que faz falta na minha vida. Então, quando eu me vejo falando de lazer, eu me vejo lendo um livro. Eu me vejo assistindo uma série, adoro um dorama. Então, eu me vejo em um papo agradável com algumas pessoas que eu tenho amizade. Eu gosto de jogar um baralho. Coisas simples, sabe? Eu não vejo nada grandioso. Eu não quero ir conhecer lugares grandiosos porque eu vejo que muita gente tira fotos em lugares grandiosos e dá a impressão de que naquele momento existe uma grande felicidade. E a maior felicidade, minha gente, para mim, é você estar em paz. Na sua casa, no seu quarto, no seu carro, aqui, nesse momento. Então, para mim, todo lugar onde eu estou em paz é um momento agradável. Então, é isso que eu acho que é importante para todos nós. Não cortando a conversa, Sibeli, o que me chama muito a atenção, Sibeli, é que quando cheguei de viagem, Juliane já estava me procurando, conversando comigo, né? Eu estava longe, Juliane sempre foi uma mulher que me apoiou, independente de que lado eu ficasse. Ela sempre esteve do lado. Didi também é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Eu criei uma amizade mesmo, foi um vínculo de amizade. Portanto, que quando vai conversar negócio de política, eu faço só for com Juliane e ele junto. Porque, para não ficar esse negócio de lá de trás, fica chato, né? Isso. E aí, sempre que eu ia na rua, eu encontrava com Juliane. Eu dizia assim, meu Deus, por que eu sempre tenho que encontrar com ela? É incrível, era uma coisa assim, de eu sair de casa, encontrava com Juliane. Mas o que me chama a atenção é que Juliane não desiste. Independente de qualquer coisa, ela não desiste do projeto dela, que é conseguir comandar com o São Jacuípe. Ela não desiste desse sonho dela. Então, às vezes, eu fico observando que Juliane ela é vista por outras mulheres. E as mulheres acabam se empoderando nela por conta dessa parte de não desistir. É como ela falou, que a menina disse, eu tenho um testemunho lindo, só que além de eu começar a me amar, porque primeiro você se ama, para você amar o próximo, igualzinho você se ama, você tem que se amar. Eu entrei no estágio de depressão, você falou algo muito interessante, o qual eu estava falando que os governantes, não gravando todos, eles prometem coisas que não vão cumprir, a gente acaba ficando chateado, sim, com os governantes que acabam comandando a cidade. Então eu fiquei desempregada, ajudei muito na área de uma política, o qual também não tive recurso, não ajudei em troca, mas poderia me favorecer um trabalho, porque eu não pedia a cesta básica, eu pedia emprego, para poder sustentar minha família. Então era um momento muito difícil para mim, era um momento que eu estava passando muito difícil, eu não tive ajuda de ninguém. Naquele momento ali, foi Deus me testando a minha fé e testando a minha força. Pensei em suicídio, porque a gente não tem que ser hipócrita, mesmo se vir ao Senhor naquele momento, eu me senti tão só que eu pensei em suicídio. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei dentro do quarto, eu cheguei a chorar, dizendo assim, aqui é o fim. O estado que eu estava vivendo era o fim da minha história. Mas Jesus me mostrava para mim que muitas mulheres viviam aquilo que eu estava vivendo. E era para eu tomar uma atitude.
Porque se eu não tomasse uma atitude, poderia sair um caixão da minha casa, da forma que eu estava vivendo e da forma que eu estava. Eu acabei ficando depressiva, não saí dentro de casa. Minha filha de 3 anos, poucas pessoas passou a conhecer, porque na minha gestação não saí de casa, fiquei trancada. Foi um momento em que o Didi me ajudou muito. Sim. Ia na minha porta, levava o Didi, não chegava a entrar, porque meu ex-marido não deixava mesmo ninguém entrar, até porque a casa era da mãe dele. Foi algo que eu estava vivendo. E aí, quando eu saí daquele estado de superação, eu falei assim, eu vou dar a volta por cima. Eu estava na porta de uma loja fazendo locução. O Venceslau passou e me viu e me fez a proposta. Eu sempre quis trabalhar em rádio. Eu falei, vou aceitar a proposta de Venceslau. Naquele momento, Juliene, era o estado que eu estava passando mais para baixo da minha vida, mas foi um momento que Deus me levantou pessoas para poder levantar pessoas e mostrar para mim que eu era capaz de vencer. Independente de quem estivesse do meu lado, eu seria capaz de vencer. E Deus me deu uma sabedoria grande na rádio, não foi, Sibeli? Aí eu trouxe um pouco da vida que eu vivia, joguei no programa, o qual começou a bombar. Questão das mulheres. Porque hoje, dentro de Construção Jacuípe, muitas mulheres sofrem agressão. E não fique pensando você que é só mulher de classe baixa, não. Mulher de classe alta. Algumas aceitam agressão por conta que o marido vai dar uma vida estabelecida, achar que é felicidade. Outras aceitam agressão até por conta da ameaça do companheiro. Mas existe isso dentro de Construção Jacuípe. É coisas que tem que vir ao ar. Porque, infelizmente, o homicídio contra a mulher, feminicídio, aumenta muito a cada dia. E eu precisava tomar uma atitude naquele momento, o qual eu não queria tomar, porque a gente às vezes deixa levar a paixão. Mas eu sempre pregava na Bíblia, 1 Coríntios 13, que diz sobre o dom do amor. E eu pregava direto aquela passagem, mas um dia o Espírito Santo me mostrou que para eu amar alguém eu tinha que me amar. E eu não me amava. Por que eu não me amava? Porque eu não me valorizava. Eu aceitava a situação que eu vivia, achando que eu poderia mudar alguém e ser feliz, infeliz em cima da felicidade de alguém qual eu não alcancei. Mas um dia eu determinei a me amar e aquele dia Deus abriu as portas e eu mudei. Minha mente é outra, meu comportamento é outro. Houve essa área que a gente fala que a quebrança de Jesus serve para ser humilde, a humildade é outras coisas. Aprendi a pedir socorro, coisas que eu não fazia. A gente ora ao Senhor, sim, mas a gente também toma atitudes, leva em relação da Bíblia. A mulher do fluxo de sangue necessitava tomar uma atitude para ser curada. Ana, ela chorava o tempo todo dentro do templo do Senhor para ter um filho, mas quando ela abriu a boca e falou para o sacerdote o que ela queria, o milagre acontece. Às vezes é necessário, sim, abrir a boca. Eu fico observando que aqui em Construção Jacuípe, em questão da política, o povo quer calar a boca do povo de qualquer jeito. Quer tampar o sol com a peneira. Eles querem viver uma política onde não existe que é mar de rosa. Existe coisa boa, existe coisa ruim. Para a gente consertar, a gente não pode mostrar seu lado bom. Porque se eu mostrar meu lado bom o tempo todo, como é que eu vou ter um conserto com Cristo e com a população? E às vezes, quando você se levanta para poder mostrar o lado oposto, aí começa a dizer que você é contra. Aí começa aquela perseguição ou fecha até as portas para você. Porque eu aprendi o seguinte, quem não quer ouvir um conserto, ele sempre vai viver no erro. Então é necessário sim falar a verdade. É necessário sim que chegue uma pessoa. Eu torço muito, Juliane, pelo grupo novo que está para chegar. Torço muito, Sibeli, não vou mentir. Por que eu torço? Porque chega, gente, bate e volta todo dia, misericórdia, tá por ioiô. Você pega aquele brinquedo que não existe mais, joga para frente e volta para trás. Um caso de amante de atual, que sempre larga o marido, pega amante e volta para a esposa. Chega, tá na hora de Construção Jacuípe, a população abrir a visão e dar oportunidade, sim, para os novos que tá vindo aí. Porque os novos precisam de mostrar aquilo que eles querem. Às vezes as pessoas se surpreendem, por quê? Quem está no poder já sabe o que vai fazer. Quem já passou sabe que o povo precisa, não a cidade, porque vai acima do povo. E quem não teve oportunidade vai mostrar para o povo que é capaz de ficar. Aonde Conceição Jacuípe pode ter uma grande mudança. Mas para essa mudança acontecer, o povo tem que abrir visão. O povo está com a visão fechada. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Se você observar, o povo fica lá do A, lá do B. Eu falei, misericórdia, gente, em nome de Jesus. Eu costumo falar aqui para a Juliane que é o seguinte, a minha visão de política, ela é sempre olhando com muita racionalidade. Eu não acho que é importante gostar das pessoas. Eu acho importante que elas tenham competência. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, o que eu imagino? Pessoas que tenham ideias novas, que enxerguem com diferença, né, as necessidades efetivas da população. Por quê? Porque quando eu imagino saúde, eu não imagino apenas um hospital que tenha médicos para atender a população.
Eu imagino pessoas que estão cuidando da sua alimentação, que estão sendo orientadas por uma nutricionista dentro dos seus postos de saúde. As pessoas que têm uma diabetes, que vão lá e sabem que tipo de alimentos podem fazer uso ou não. Eu imagino lugares para essas pessoas fazerem práticas esportivas, porque hoje está comprovado que a prática esportiva ela é importante, é um elemento de suma importância para a saúde. Eu entendo que a população precisa ter vias para escoamento, para andar, para transitar por uma cidade. Acho que a gente precisa de segurança pública. Então, assim, a saúde da gente, inclusive, está ligada à saúde mental, está ligada à sensação de segurança que a gente não tem. Antigamente, quando eu vim morar aqui em Conceição do Jacuípe, no ano 2000, a gente se sentava na porta das casas. Verdade. Quantas pessoas ficavam na porta batendo papo? E hoje não pode. Por quê? Medo de ser assaltado. Medo de sofrer violência, de sofrer sequestro. Então, tudo isso interfere na vida mental da população. Por quê? Porque eu não posso mais interagir com os meus vizinhos. Né? Antigamente, a gente sentava na porta, o pessoal botava uma fogueira, principalmente dessa época agora em diante, né? de maio em diante, as pessoas costumavam assar milho, comer amendoim, ficar ali batendo papo até tarde, 10, 11 horas da noite. Quem vai fazer isso hoje mais? Você não vê crianças no meio da rua, você não tem locais para o jovem desenvolver atividades sociais, atividades culturais, não há um estímulo a isso. Então, a gente precisa de pessoas que possam ter uma visão de que a saúde mental, quando ela é tratada dessa maneira, com cultura, com esporte, com orientações, né, de conhecimento, tudo muda e tudo melhora. Sem você gastar com um remédio, sem você gastar com uma cirurgia, sem gastar com nada. Logicamente que essa população vai dispor desse tipo de trabalho e ela vai utilizar se ela quiser. Mas o pior é hoje, que você não tem nada, entendeu? Você não tem nada. Você chega no hospital, num posto de saúde, você não tem a medicação, você não tem um nutricionista para uma orientação, você não tem um fisioterapeuta para cuidar das pessoas que estão lesionadas. Tudo isso é um trabalho que o serviço público atua e que não existe. E outra, as pessoas serem ouvidas. Não existe uma ouvidoria dentro da administração pública. De um modo geral, hoje é uma necessidade. Sou eu quem mora em tal lugar e sabe o que é que aquele local possui de necessidade. Não é, Juliane? Exatamente. Exatamente. Mas eu